Bem, então, oficialmente uma boa noite, gravando a nossa aula. Vamos dar início à quinta aula de Evaluation. O tema da aula de hoje é beta, um dos parâmetros mais usados e também polêmicos na avaliação de empresas, né? Então, vou compartilhar a tela. Aí, fechou. Então, betas, aula 5. Esse tema, conforme o padrão das nossas lâminas, todas elas têm esse sumário inicial, né? Então, é a aula 5 do Damodaran, lá da New York University, o capítulo 8 desse livrinho aqui, né, de Valuation, de uma sequência de 25 aulas. Nós vamos, no nosso Professor, curso, esse livro ele tem traduzido por acaso? tem essa aqui é a versão dele em inglês, e essa aqui é a versão dele em português. Então, Tá. esse aqui, né, o inglês, Sim, sim. ele é mais fininho, mas E esse acho demorando, que é avaliação de investimentos, né? isso, da Modara, né? O segundo aqui, né? E esse aqui é o mesmo livro, só que é em português. Perfeito, perfeito. Tá? É um pouquinho mais grosso. Esse valuation tem ali o amarelo bem da direita e tem na sala da liga, mas estou monopolizando ele agora um pouco. A tradução em português tem 1032 páginas, o original tem 800 e poucas, 850. Mas porque para dar o mesmo recado em português precisa de mais palavras. Mas o conteúdo é essencialmente... É uma bíblia, né? É uma bíblia, né? É uma boa bíblia de cabeceira, né? Para dormir... E antes de dormir fazer uma leitura, para já sonhar com ele, né? Conforme Vai que seja iluminado lá. Exatamente, né? Depois tem outros livros, eu não coloquei aqui, mas isso é mais de análise fundamentalista, que trabalha conceitos da turma que vocês fizeram o semestre passado, né? Que é do David Graham, que é uma das literaturas também mais lidas de avaliação de empresas, né? Quando se procura investir em valor, o famoso por conta do Warren Buffett, né? Mas aqui considerando então fluxo de caixa descontado, essas seriam as principais literaturas. E também é muito bom aqui esses outros, né? O mesmo livro da Modara aqui, uma versão compilada, mais simplesinha. Eu tenho eles aqui todos. Do Alexandre Safis Neto é muito bom também. Todos eles são muito bons, os livros, né? E quem gosta de Excel, né? Esse da direita, então ele tem um exemplo ele trabalha um exemplo numa planilha de Excel, né? Então ajuda bastante quem gosta. E além disso, tem esse link para vocês estudarem, né? De um curso de 30 horas que a Liga tem, da Dashboard, e aí então é só logar com essa senha que vocês têm acesso a 30 horas de aula, apresentando também o uso de planilhas em Excel, né? Professor? Oi? Essa senha, ela também não está indo pro YouTube? Não, não é a mesma. É que está sendo gravada a aula. Ah, sim, entendi. Beleza. Bom, vamos lá. Então, betas. Seção 5, aqui, né? A filmagem original que está da Modara. Aqui
as principais variantes de beta, olha só como tem forma da gente calcular o beta. Só aqui nós temos, então, 11 formas diferentes de cálculo de beta, né? Então, tentando medir um risco relativo. Quão arriscado é um ativo em relação ao investimento de risco médio, né? Se eu pegar todo o mercado e usar a média como uma referência do mercado, eu tenho condições de medir essa relatividade em relação à média, né? Por 11 formas diferentes. A mais conhecida, o beta CAPM, Capital Asset Price Model, que a gente vai explorar bastante, utilizando volatilidade nos lucros contábeis. Então, eu também posso fazer uma regressão para calcular um beta utilizando volatilidade dos lucros, né, em relação aos lucros, ou somente a volatilidade já, né, sem beta, como uma medida de risco, aí achar a volatilidade média do lucro das empresas do mercado que eu tenho interesse, o mercado brasileiro, o mercado americano. Ou beta de lucro, que eu acabei de mencionar. Índices de balanço eu também posso usar como medida de risco, baseadas no índice de endividamento, de capital de giro, de caixa, de ativos fixos, né, que medem o risco. Medidas de riscos compostas, usando uma combinação de análise quantitativa, como preço, índices, né, de setoriais de mercado, também uma avaliação qualitativa, né, a qualidade da gestão para estimar o risco. Eu posso usar uma proxy para o risco, um valor de mercado, um setor, tá? Eu posso usar um beta, aqui já são, então, baseado em um quadrante agnóstico, né? Eu não falei em quadrante aqui, né? Ó, tem 4 quadrantes, o primeiro o risco contábil, depois um risco intrínseco, né? Aqui um risco agnóstico, que é então na base da bruxaria, né? A gente não teria como determinar crendice apenas, né? Então, estimar um custo de capital próprio para a empresa, o setor, com base no preço hoje e fluxo de caixa esperados no futuros, então é classificado como um beta agnóstico, né? Tá? Com base no custo de dívida, né? Também no modelo de variação de preço, com desvio padrão, um beta médio do setor, a gente vai ver essa forma de modelagem, chamada lá do Ramadá, que utiliza betas do setor. Eu poderia também utilizar o APM, né? O Asset Price Model, modelos multifatores para estimar betas. Então, qual usar? Qual é a melhor medida de risco? Né? É um dos grandes problemas. Como eu mencionei na aula passada, nós vamos encontrar o mercado aplicando diferentes técnicas, né? E algumas com maior frequência, outras com menor frequência. Vamos lá. Então, explorando o primeiro modelo, que é o modelo do beta, que foi criado por Sharpe e Lintner, que dividiram o prêmio Nobel para gerar esse modelo de regressão, o retorno da regressão com base na taxa livre de risco, o beta, o proxy de mercado e menos a taxa livre de risco. Tá? Disso nasceu índices de desempenho, chamado índice de Treynor, que é a taxa, o retorno da empresa menos a taxa livre de risco sobre o beta da empresa, e o índice de Sharpe, que tem o próprio nome do Sharpe, relacionando, então, quanto a empresa ou o ativo em questão está pagando a mais do que a taxa livre de risco por desvio padrão da própria empresa. Isso é chamado de índice de Sharpe. Com base no CAPM, surgiram
e nessa relação de desvio padrão também. Então, estou mudando a medida de risco. Aqui eu tenho uma medida de risco, que é desvio padrão. Aqui eu tenho outra medida de risco, que é o beta. Tá? Uma relaciona o risco total da empresa e o outro somente a exposição dela ao risco de mercado. Se eu O beta seria mais relacionado ao risco sistêmico, isso? Exatamente. Perfeito. Então, o desvio padrão, a gente avalia o risco da empresa, né, ou da ação, e o beta, total. Isso, e o beta o risco sistêmico. Exatamente. Porque no risco da empresa ali, ele estaria incorporado, né, não somente o risco de mercado, mas o todo, no desvio padrão aqui. E, com base nessa teoria, surgiram dois gráficos, né, que são chamados o Capital Market Line, CML, que relaciona a medida de risco como desvio padrão, então o desvio total, o risco total, não somente o sistemático, né, mas o não sistemático também, com relação ao retorno. Então isso gera uma nuvem de pontos, cada ponto aqui é uma relação, que é essa relação que a gente está fazendo aqui, né, de retorno, menos sobre relacionado com desvio, né? Então eu tenho vários pontos, cada ponto é uma empresa. E isso aqui é o limite, chamado fronteira de carteiras eficientes. Porque qualquer ponto que eu invista aqui no meio, ela não vai ser eficiente. Por que não vai ser eficiente? Porque eu tenho um ponto, eu tenho uma outra ação acima, ou uma combinação de ações acima desse ponto aqui, que vai me gerar um retorno maior com o mesmo risco. Tá? Então isso gera uma fronteira chamada de fronteira eficiente. E essa aqui é uma linha, que é a Capital Market Line, né, relacionando então o desvio padrão como sendo o eixo X, né, com o retorno. Tá? E aqui é o nosso RF. Já a segunda gráfico nascido com base nessa teoria é a Security Market Line, SML, em que, em vez de utilizar como medida de risco o desvio padrão, utiliza o beta. E quando o beta é igual a 1, significa que eu tenho exatamente o mesmo risco de mercado. Se o beta for 0, significa que eu não tenho nenhuma exposição de risco ao mercado. E eu tenho somente o risco de ganhar a taxa de retorno livre de risco, né? Então, não sofro risco nenhum, é um dinheiro líquido e certo que eu vou receber, tá? O beta ele também pode ser negativo, aqui está traçado só para o lado positivo, né? Mas ele também pode adotar valores negativos. Essa linha aqui continuaria para cá, então, né? Pontos que nós temos acima da linha, a gente chama de alta performance, ou então empresas que estão subavaliadas. Elas estão performando melhor do que o mercado está avaliando, tá? do que o mercado está pagando. Então, seriam empresas indicando boa posição de compra, ela está barata, né? Enquanto que, se a relação que existe entre o retorno e o beta, ela tiver uma underperforming, ou seja, sobreavaliadas, significa, né, que a empresa, o mercado está pagando a mais do que, na verdade, ela estaria rendendo de acordo com esse modelo teórico de Sharpe, né? Então, seria uma boa oportunidade de venda, né? Você estando comprado, tá? Ela está cara. Então, isso ajuda na tomada de decisão, esses relacionamentos. Professor, para saber se a empresa ela está acima ou abaixo se ela performa acima ou abaixo do valor do mercado, Muito bem. a gente sabe isso comparando ela com outras empresas?
Isto, boa pergunta, excelente pergunta, tá? Então a gente tem aqui para esse gráfico o beta e o retorno esperado. E aqui está plotado várias empresas. Nesse exemplo aqui, as empresas estão todas em cima da linha, o que significa que o mercado está precificando exatamente igual ao modelo teórico, né? Se acontecer de eu ter aqui o caso do McDonald's acima, como é que eu determino esse ponto acima? É só olhar o retorno que ela está dando, eu vou ter que calcular o retorno, né? E comparar com o beta. O valor esperado de retorno seria esse. Como é que a gente calcula o valor esperado de retorno, né? Eu vou pegar o retorno da empresa, é igual ao meu RF, mais o beta, multiplica o retorno de mercado, menos o RF, né? Que é a taxa livre de risco. Então eu tenho aqui uma medida do beta. Aí com o beta calculado, eu olho, comparo esse valor, que é uma esperança, né? Que teria que estar em cima da reta. E aí eu olho o valor real, como é que a gente calcula o valor real, né? O retorno da ação no período T vai ser igual ao que? Ao preço da minha ação no período T menos o preço em T menos 1, né? Sobre o preço em T menos 1. Então, eu vou comparar esse valor com o valor esperado. O valor esperado é onde está o pontinho verde da McDonald's. E aí eu calculei, o retorno foi maior, né? Então, aí significa que eu estou tendo um problema, né? A empresa, ela está subavaliada, ela deveria ser um bom ponto de compra, tá? Ela está tendo uma performance maior do que o mercado estava esperando, né? Então é assim que a gente determina, tá? Aqui, o ideal também seria ajustar, né? Ajustar pelos dividendos também pagos, certo? O retorno da ação. Não sei se eu consegui responder, atender a expectativa. Sim, sim. É que o exemplo que eu pensei foi usando com a ideia de indicadores, né? Foi nisso que eu pensei. Eu fiz minha pergunta pensando nisso. Entendi. Aqui o que a gente tem de indicador? É o cálculo do beta, da regressão e o valor esperado, né? Da regressão, que é esse valor aqui que a gente está obtendo, que tem que estar em cima da linha. Agora eu vou comparar com o valor real de mercado, né? O valor real de mercado, ele não é comportado em cima da linha. A gente Então. capta distorções, né, em relação ao que se deveria obter com aquele beta, tá? Do lado de cá, a linha Capital Market Line também a gente consegue pulverizar, ó. Então, nesse exemplo aqui, a General Electric, ó, ela tem um retorno maior do que a Campbell, com praticamente o mesmo risco, tá? Então, eu iria optar em investir na GE em vez da Campbell, porque ela, com o mesmo nível de risco, ela me paga mais, ó, tá? Num ponto ideal, eu tenho aqui a minha fronteira eficiente, considerando a minha taxa livre de risco, que é o ponto de intersecção dessa reta, a partir do RF, né, até a minha fronteira eficiente, que é a minha nuvem de pontos de empresa. Nesse exemplo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 empresas. Então, eu jamais iria investir nessas aqui do meio, né? Porque elas dão uma remuneração menor com um risco igual, né? Aqui a Merck dá uma remuneração menor do que a Disney, para mesmo nível de risco. Então, por isso que desenha-se a fronteira eficiente aqui, né, dessa forma, passando pelas empresas, como está ali sendo colocado.
Isso é chamado de Capital Market Line, e a segunda, que nós falamos primeiro, foi a Security Market Line, né, que é do lado direito, aí, considerando o beta. Então, o padrão beta, né, do CAPM beta é o mais utilizado, né, à toa que eles ganharam o prêmio Nobel e, de fato, gera uma carteira muito interessante de investimento, né, a carteira de Sharpe. O procedimento padrão, então, para estimar beta é regredir os retornos das ações em relação aos retornos de mercado. Tá? Então, a gente sempre vai obter uma proxy de mercado. Tá? Chegando a essa equação, seria a forma padrão de regressão, né? A mais beta mais B vezes X, né? Que seria o RM, onde A a intersecção e o B a inclinação da regressão. Então, por isso aquela reta a partir de RF. RF seria o nosso A, tá? A inclinação da regressão corresponde ao beta. Então, eu tenho essa inclinação aqui, é o beta, que é uma medida de risco. E esse beta tem 3 problemas. Ele tem um alto erro padrão, tá, em função da sensibilidade que ele apresenta ao longo do tempo, reflete um mix de negócio durante o período e não o atual. O que isso significa? Eu olhar o passado, a empresa que eu estou analisando, ela podia ser diferente. Como assim diferente? Em vez dela ter uma São João, em vez de ter 1.500 lojas, no passado, que eu regredi, ela tinha 900, tá? Ou ocorreu uma fusão, uma incorporação, alterou a presidência, é outro cenário, tá? E aí o beta histórico, ele não reflete o cenário atual, mas sim o passado, o histórico. E ela reflete também a alavancagem financeira média, ó, da empresa durante o período, em vez da alavancagem atual. O que é alavancagem? Alavancagem em finanças seria o nível de endividamento, né? O quanto ela utiliza de capital de terceiro nesse conceito que a gente está praticando aqui. Oi, Vitor? Eu abri sem querer o microfone. Ah, tá. Não, tranquilo. Então, a empresa pode ter mudado a sua estrutura de capital, tendo mais dívida agora no presente do que no passado, né? Então, esse é um dos problemas, é uma das limitações do uso do beta, tá? Olhando passado. Então, imagina eu tentar projetar futuro, que pode ser bem mais diferente, né? A empresa pode crescer, como pode sumir do mercado. Então, temos pontos críticos para definir um beta. Qual a extensão de período a analisar? Eu vou fazer uma regressão. Então, toda regressão, ela tem uma variável x e uma variável y. Aí, qual é o horizonte de x que eu vou olhar? Vou olhar 5 anos, 2 anos, 10 anos. A gente encontra uma sopa no mercado. Ó, tal como essas empresas famosas, a Value Line, a Standard Poor's, utilizam dados de 5 anos. Então, pega 5 anos para regredir aqui, né? Tá? Já a Bloomberg pega 2. Pô, só 2, mas por quê? Né? Pega só 2 anos. E a empresa, ela muda suas características de risco ao longo prazo, né? Como fusões e aquisições que eu já mencionei. Então, eu tenho um dos pontos críticos, tá? Qual eu vou usar? O beta, ele vai ser bem sensível. É que nem análise técnica, eu saí de um gráfico intraday para um gráfico diário, para um gráfico semanal. Eu posso ter, num gráfico diário, uma tendência de crescimento, tá? Então, o mercado estaria aqui bearish. E aí eu olho no gráfico semanal, vou colocar aqui o diário. No gráfico semanal, ele está assim, está caindo, tá?
Então, mostra a complexidade de eu usar maior tempo ou menor tempo, vai alterar a inclinação, que é o meu beta. Aqui já tem um beta negativo sendo analisado, né? Beta é menor do que 1, aqui o beta é positivo, mas é a mesma ação, a mesma empresa. Qual o período de análise? Eu vou usar intraday, diário, semanal, mensal, anual. Maior frequência, mais significativas tendências, né? A Bloomberg usa dados semanais. Dados diários em empresas pequenas tendem a produzir betas menores devido à baixa negociação. Esse é outro problema do tamanho da empresa, né? Se a empresa é pequena, ela tende a produzir betas menores devido à pouca liquidez. Qual índice de mercado, então, utilizar? É outro dilema, né? Dado que, para calcular o beta, eu tenho Y, A mais beta X. Qual vai ser o meu X? Qual é a proxy de mercado? Exemplo, pegar uma Petrobras e aí eu usar como proxy o Ibovespa. Mas eu poderia usar o IBRX 100 em vez do Ibovespa, considerando 100 empresas. Eu poderia usar o SP500, por que não? Então, eu tenho dificuldade em determinar qual o índice de mercado. Em mercados emergentes, isso é um problema maior ainda, tá? Não é bom utilizar o índice local. Opa, então, da Modara aqui já está dizendo para nós, o IBOV, como proxy, não funciona, né? Por quê? Para as maiores empresas, o beta vai tender a 1, e para as menores, esse beta ele vai variar insanamente, né? Então eu vou ter um problema aí na minha regressão, né? O beta ele não vai ser representativo de fato do risco. Aqui um exemplo, a Embraer, tá? Aqui está a forma de cálculo do dividendo, né, que eu exemplifiquei antes, para calcular o retorno, quando me perguntaram ali a respeito do R, né? Aqui, ó, aí faltou um sinalzinho demais. Como é que a gente calcula o retorno? Então, se eu for considerar como proxy o X, o Ibovespa, né, o Brasil Bovespa Index, Ibovespa, eu vou chegar a um valor de beta, tá aqui, de 0,685. Estatisticamente significante, ao nível de menor do que 1%, né? Então altamente significativo, tá? Aqui um coeficiente de determinação de 0,21, tá? E as estimativas de erro, olha como é alto o erro, né? O erro padrão do beta, 0,12, 12% de erro, né? Aqui estão a nuvens de pontos da minha regressão, como eu mencionei, pelo modelo deveria dar tudo em cima da linha, mas na vida real acontece, é a mesma empresa, ó. O que está mudando aqui é o tempo, né? Então eu estou olhando aqui a análise do tempo e quanto é que ela está tendo de retorno, no caso da Embraer. Então tem momentos que ela está acima, tem momentos que está em baixa. Isso são distorções que dá chance para o que a gente chama de arbitragem, né? O mercado, a gente aposta que ele é imperfeito, mas que com o tempo ele se corrige, ele vai corrigindo as imperfeições, tendendo ao modelo. Então isso me permite gerar excedentes em relação ao mercado, né? Captar essas anomalias para transformar em resultado para o meu investimento. Tá, professor, então, essas anomalias, elas são causadas
pela escolha do beta ou pela quantidade de tempo analisado? A anomalia ela é do mercado. Não, o modelo ele somente vai dizer assim, ó, esse seria o preço esperado. A gente está calculando uma esperança aqui de valor, né? Uma esperança de retorno por uma regressão linear, tá? Agora, cada ponto aqui é um valor real observado naquele período, tá? E aí o que causa essa anomalia? É comportamento humano, né? Desejos, ambições, expectativas, uma notícia que sai, aí a gente acredita que vai tudo mal, ou acredita que vai tudo bem, aí entra na parte de teoria comportamental, né? Economia comportamental, também finanças comportamentais, que a gente já comentou que também deram prêmios Nobel. Então, o que causa essa anomalia é o comportamento humano, né? Em relação ao modelo teórico de preço que deveria valer, ou o retorno que essa empresa deveria dar para o seu investidor. Tá? Agora, se eu alterar, em vez de usar Ibovespa, eu usar o SP500, o que aconteceu aqui com o meu beta? Passou para 1.2, de 0.6 para 1.2, duplicou. Então, lá no caso do Ibov, se eu usar, esse é o problema do modelo, dava 0.6 que a gente viu, né? 0.6 alguma coisa. Vamos ver aqui exatamente. 0,685. 685. Ou seja, cada 1% que eu tiver de variação no mercado, a minha ação vai variar 0,68. Mas se eu usar o SP500, a mesma empresa, Embraer, se variar 1% o mercado, vai estar variando 1,2. E agora, qual é que é o certo, então? O que significa essa variação? O Ibovespa subiu 1%. Tá, aparece no jornal lá, divulgação, a gente liga as redes sociais, Bovespa fecha, a gente vai fazer o nosso store, né? Bovespa fecha 1% de aumento. Aí eu olho o beta da empresa. O beta é 0,6, então significa que a minha empresa deveria ter subido 0,6%. Mas peraí, mas é o Ibovespa que eu vou usar? Eu vou usar o SP500. Aí o SP500 me diz que ela deveria ter subido 1,2. E aí eu olho o valor real, quanto subiu. Quanto por cento subiu o valor real da minha empresa? E comparo esse valor real com a expectativa de valor. E com base nisso eu tenho uma baliza para tomada de decisão. Se ela está cara, se ela está barata, né? Considerando o beta, tá? Mas muito boa pergunta, né? Qualquer coisa vão me interrompendo. Eu vou tocando aqui, né? Se não ficou claro, me interrompam de novo. Então, qual regressão a gente utilizar? Aí tem outros problemas. Né? Então o ideal seria que tivesse tudo em cima da linha, como esse caso aqui da Nokia, né? Que é uma empresa, se eu não me engano, da Suécia, né? Alguém falou alguma coisa ali? Eu abri o meu... Não tem mensagem. No caso da Nokia, os pontos eles estão bem pertinho da reta. Então é quase que a reta, né? Isso significa então que o mercado reflete bem? Não necessariamente significa que isso aqui é uma boa regressão, tá? O que pode acontecer da empresa, ela ser tão grande como o caso da Nokia, que ela é praticamente a bolsa sueca. Então é como se eu estivesse olhando um espelho dela mesma.
no índice, tá? Erro padrão muito baixo significa que a empresa possui representação significativa no mercado. E aí o beta pode ser preciso, mas não revela o real risco do mercado, tá? Por quê? A Nokia é uma empresa global, ela investe e ela está presente globalmente, não somente no mercado sueco. Então, eu utilizar como proxy o mercado sueco não é uma boa, como foi já mencionado 2, 3 lâminas atrás. Tá? Que mais? Vamos lá. Tem outro problema, no caso da Nokia, ela é global, né? Ou pegar empresas nacionais, mesmo com operação global, uma Vale que tem muita exposição, a maior parte das vendas dela é para o exterior, a gente não produz ou produz muito pouco aço, né? Então todo o minério de ferro vai para fora. E aí o que acontece? O mercado onde ela vende no mercado chinês. Só que o mercado chinês tem diferença de fuso horário. Tá? E eu vou utilizar como proxy o mercado chinês. Com diferença de fuso horário. Isso dá problema, né, na minha regressão. Porque não coincidem os pontos X com Y. E aí eu tenho que fazer uma correção, como essa aqui indicada por Schlosser e Williams, 1977. Até a correção, se eu usar o SP500, né, a gente utiliza muito como referência a NICE, a Dow Jones, e só ali de Nova York para o horário de Brasília já tem diferença de horário, né? É 1 hora, se eu não me engano, de diferença de horário. Então ela abre antes da gente, né? E isso dá problema, tá? Para nós aqui em termos de mensuração, ou 1 hora depois, melhor dizendo, corrigindo, né? 1 hora depois, não é 1 hora antes. 1 hora antes seria a Bovespa. Então eu preciso fazer essa correção, coeficiente de cálculo entre o meu retorno de ação e o do mercado no período T-1, com o período T, e o período T mais 1. Bom, como é que a gente pode fazer o cálculo do beta na prática? Hoje é muito fácil com planilha do Excel, com a questão do Yahoo Finance, tem o Google Finance. A gente pode baixar informações direto, né? Não no Excel, mas no irmão gêmeo dele, do Google. Então, trabalhando online, né? Em chat do Google Drive, lá no Google, a gente usando essa equação aqui, essa função Google Finance, e aí especificando. Então, selecionei a célula A5, então estou trabalhando na A5, colocando a minha função. Tem esse nome, e eu vou indicar as variáveis que eu tenho. Então, na B2 eu tenho o meu ativo de proxy, que é o IBOV. Né? Na C2 eu tenho qual é a mensuração que eu quero utilizar, o atributo, né? Então, o preço. Na D2 eu tenho o período inicial, na E2 eu tenho a data final, e qual é a minha periodicidade. Nesse exemplo aqui, semanal. Tá? Então, com isso, eu consigo fazer o download dos dados muito rapidamente. Já tenho dessa forma, então, o valor do mercado e da minha ação, né? Qual é a minha ação aqui que eu estou considerando? Meu ativo é o GGBR, que está sendo considerado, tá? Dessa forma, ele importa o IBOV, então eu tenho o valor de X, e tenho a GGBR, que é o meu valor de Y.
Só que são preços. Isso aqui é preço. Eu vou ter que fazer o meu cálculo do R, né? Do meu retorno. Um exemplo aqui, 12,44 menos 11,17 sobre 11,17. Eu teria o meu retorno, né, da GGBR. E eu vou fazer o mesmo cálculo para o Ibov. Assim, eu vou montar a minha regressão. Depois é Excel. Lá em suplementos, regressão, e a gente consegue calcular. Dá para fazer no braço? Dá também. Né? A gente viu que beta, ou vai ver que é covariância do retorno do mercado com o retorno da ação sobre a variância do retorno de mercado, tá? Então, se eu aplicar essa equação, eu posso calcular o meu valor do beta igual ao feito pelo software lá em suplementos do Excel, tá? Ó, então tá aqui o que eu acabei de mencionar. O beta é covariância sobre variância. Eu posso calcular o que se chama de alfa de Jensen, que relaciona a regressão linear com o CAPM. Aqui está a minha regressão linear, A mais BX. Aqui está o meu modelo premiado Nobel de Sharp e Lintner, igualando as duas, né? RI é igual a RI. Eu vou conseguir calcular o que a gente chama de alfa, tá? Se o alfa é maior do que zero, então a ação apresentou desempenho superior ao esperado, tá? E inferior caso contrário. Isso é muito utilizado, o alfa de Jensen, para avaliar o desempenho dos gestores de carteiras de ações, em fundos, grandes fundos de investimento, tá? Investidores institucionais. O coeficiente de determinação mede o risco sistemático e o complemento dele, o risco não sistemático. O intervalo de confiança vem lá da estatística, com a estatística Z, né, mais o meu erro padrão aqui, né, que é o S sobre raiz de N, é chamado de erro padrão. Então, eu consigo calcular o meu valor inferior, a média, a expectativa, e o meu valor superior, né, chegando a um intervalo de confiança, né, a probabilidade. No mercado a gente enxerga também betas de serviço, tem que avançar, está avançando o tempo, estou assustado com o tempo ali. Betas de serviço, o que vem a ser beta de serviço? Tudo que é empresa de consultoria, e muita gente faz valuation com base em betas calculados por outras agências, por outras empresas. Isso aí já é um erro, um grande erro, né? Por quê? Porque eles calculam betas de serviço, e não exatamente o beta da empresa. O que vem a ser esse beta de serviço, né? Exemplos de locais que calculam beta de serviço. A Merrill Lynch, a Barra, a Value Line, a Standard & Poor's, a Morningstar, a Bloomberg, calculam betas de serviço, e eles ignoram dividendos. Isso é um problema grande. Para grandes empresas, o dividendo ele tende a ser pequeno e, portanto, insignificante. Mas para uma empresa pequena, isso é um problema, tá? Vai gerar diferença no valor do retorno. No caso da Bloomberg, a Bloomberg ela utiliza o modelo do Bloom de 75, no qual ela ajusta o beta das empresas em direção a 1. Então, tendendo todo mundo fazer valer 1. De que forma? Vendendo o que se chama de beta ajustado. Beta ajustado é o beta puro calculado pela regressão, mais essa correção aqui, né? Porque a justificativa dela é que no longo prazo todo mundo tende ao mercado. Se não fosse assim,
uma empresa que tem um retorno acima do mercado, no longo prazo, se ela sempre ganha mais do que o mercado, ela iria consumir todo o dinheiro do mercado, né? E iria esvaziar o mercado e iria virar um monopólio do dinheiro, né? E o inverso também, né? Se a empresa ela tem um retorno sempre menor do que o mercado, quem é que vai investir numa empresa que tem sempre retorno menor que no mercado? Ela tende a se extinguir, né? Com um retorno menor que o mercado. Então, no longo prazo, a justificativa teórica disso é que todos ganhariam exatamente o que o mercado ganha, tá? E então, ele já gera um valor distorcido. Tá? Você não consegue captar se está caro ou barato. Já vi muita boutique, até em competição, em cursos, né, para ser mais fácil e vender curso, o pessoal usa o beta igual a 1, né, usando exatamente essa justificativa. Tem muito investidor que não gosta do beta, né, por conta disso. E aí você não consegue captar essas diferenças, né, como foi elencado ali de auto-performance ou underperformance da ação. Beta total, o que é esse tal beta total? Então, olha quantos beta a gente tem, né? E aí a gente tem que escolher um. O beta total, ele vai relacionar o beta do mercado dividido pela correlação entre ação e mercado. Tá? Então, vou fazer essa correção aqui, né? Beta dividido pelo coeficiente de determinação chegou ao beta total. Bom, tá, professor, para que eu vou fazer isso? Né? Dessa forma, eu vou estar penalizando o meu beta, né? Porque o meu coeficiente de determinação, a gente viu o exemplo lá da Embraer, que era 0,21. Aí eu tirar raiz de 0,21, vem um valor mais baixo ainda. Então, um valor pequeno dividindo, né, o beta, o que vai acontecer? Todo número dividido por um valor menor do que 1, ele sobe. Eu estou aumentando o risco. E para que eu faria de aumentar o risco com essa correção, chamada de beta total? Quando eu tenho um investidor que é não diversificado, ele só investe numa empresa só. Então, do tipo, eu quero fazer uma avaliação de uma padaria. É uma padaria única na cidade, em Santa Maria. E aí eu não tenho empresa parecida, né? Como é que eu vou chegar, saber o risco dessa empresa? Porque todo o dinheiro do cara está naquele negócio ali. Eu vou usar o beta total. Eu vou ampliar o risco, né? Porque ele é um cara não diversificado. Então, se ele não está diversificando, ele tem um risco maior do negócio, né? Então, essa seria a aplicação do beta total. O Damodara, como é que ele calcula o beta? A gente viu que cada agência tem uma técnica, tem um modelo diferente, e qual o que o Damodara utiliza e a justificativa dele, né, da utilização, que é o que está nos livros esses da Bíblia de cabeceira que a gente tem. Para os Estados Unidos, né, ele utiliza dados de 5 anos, tá? Ou o período listado, se a empresa não tem 5 anos, ela é uma empresa jovem, né? Se os dados estiverem disponíveis por menos de 2 anos, aí o beta não é estimado, o beta daquela empresa. Tá? Ela tem que ter pelo menos 2 anos para ser estimado. Ele utiliza retornos semanais, então não é diário nem intraday, é retornos semanais, e como proxy a NICE, em vez do SP500, utiliza o NICE Composite. Tá? Para todas as outras empresas, que estão entre 5 anos e 2 anos, ele vai fazer uma combinação de beta de regressão de 2 anos e os betas de 5 anos ponderados, né? Então, os primeiros de 2/3 e os últimos de 1/3. Tá? Então, faz essa correção aqui, como está sendo indicado para o valor do beta.
E em relação, então, empresa que tem 2 anos, né, ela vai ganhar 2/3. Empresa que tem 5 anos vai ganhar 1/3. Em relação ao índice local, geralmente o índice mais amplamente é utilizado. Então, ele calcula, além do índice para os Estados Unidos, para tudo que é país, né? Então, ele calcula para a França, para a Índia, para o Brasil, né? Cada um com sua representatividade. No caso da França, o CAC. No caso da Índia, o Sensex. No caso do Brasil, a Bovespa. E se o beta da regressão de 5 anos estiver faltando, é substituído por 1. Então ele faz um monte de ajustes para poder calcular aqui, né, o beta de mercado, o proxy de mercado, né? Tá? Que mais? Nessa outra correção que ele faz, né, o beta pelo caixa. O que significa? A empresa, quando tem uma elevada disponibilidade de dinheiro, o dinheiro em caixa é um valor não remunerado. Então, se ele não é remunerado, ele tem um beta 0, tá? E aí eu preciso corrigir esse valor. Então, vou descontar a proporção de caixa em relação ao valor da empresa para o beta calculado, tá? E depois disso, ele calcula ainda a média dos últimos 5 anos do beta, cobrindo, portanto, 10 anos, que é o mesmo prazo dos T-bonds utilizados, né? Então tem uma lógica para isso, ó. Lembra quando a gente teve aula de taxa livre de risco? A gente utilizava os bonds, né, que seriam os títulos públicos, como uma medida de taxa livre de risco. Os T-bonds americanos de 10 anos. Então, se são 10 anos, por que estaria usando um beta de 5 anos? A justificativa é que é feito para trás, né, 5 vezes betas médios para se chegar, né, ao valor do beta estimado da empresa, né? Então, considera o beta no período T, período T-1, T-2, faz a média por 5. E esse vai ser o beta, né, médio dos 5 anos. Fechando 10, tá? Modelo proposto por Stultz. Stultz, ele propõe esse modelo para empresas globais. Tem muita empresa global, um McDonald's, uma Coca-Cola, que está presente em tudo que é lugar, né? E aí, como é que eu vou usar uma proxy o mercado americano, uma proxy o mercado brasileiro? Não bate. E aí eu tenho que fazer uma proxy global. Uma que é bastante comum de ser usado, né, o MSCI World, né, como medida de proxy, né, tá? Bastante utilizado. Deixa eu ver aqui. Bom, e se a empresa é uma empresa local? Ela só trabalha localmente. Não é uma empresa global. E está operando na bolsa. Aí eu vou precisar usar uma taxa de livre, uma proxy de mercado local. E quando é que a empresa é local, né? Ela vai ter um risco maior. Além do risco, né, global, ela tem um Country Risk Premium que a gente aprendeu a calcular em aulas passadas. Country Risk Premium. Por quê? Porque ela está sujeita a um risco político, né, no país. Ela está exposta, né, à expropriação de ativos, à inflação, a problemas de liquidação por imposição de barreiras de saída de capital. Ela não consegue levar dinheiro para fora. Ela tem risco cambial. Ela tem risco de default do governo, né? Então, pegar uma Argentina, o próprio Brasil já teve problema de falência. Aí eu tenho que ajustar, né, o meu cálculo do RI. E aí, nessas competições, inclusive em aulas, muitas aulas na internet, a gente não vê o pessoal fazendo isso, né?
pega e faz ali o arrozinho com feijão e vende como sendo a forma correta de valuation, né? O CAPM multifator também, do Bodner, Dumas e Martinson, que é o grau de integração, vai depender do grau de integração e segmentação, se não sejam plenos, o que parece ser o caso de mercados considerados emergentes. No caso de mercados emergentes, a gente vai utilizar o CPM multifator, né, que considera 2 betas, um beta global e um beta local, para determinar o meu retorno esperado da ação, né, do ativo que eu estou calculando. Tudo bem, Pablo? Boa semana, bom feriado. O modelo de Damodaran, ele tem 3 abordagens, né? Aqui é o modelo que a gente viu considerando o mercado maduro, tá? Pura e simplesmente. A segunda abordagem, né? Então, é uma empresa que trabalha só no mercado maduro dessa forma. Uma segunda abordagem, uma empresa que está sujeita ao risco país, né? Mas o risco ele é semelhante à exposição a outros riscos de mercado. A gente utiliza esse modelo. E o terceiro modelo, que considera o Lambda. Eu não vou me estender aqui, porque a gente já explicou isso na aula passada, eu estou trazendo de volta. O modelo do Ramada, que é o que a gente vai utilizar, inclusive para o trabalho final, que é o que o Damodaran utiliza para chegar ao beta das empresas, né? Ele considera o que a gente chama de beta da empresa, beta desalavancado, e a alavancagem financeira da empresa. O que é essa diferença do beta alavancado e desalavancado do Ramada? Quando eu calculo o beta considerando o ativo total da empresa, ativo e passivo, a gente tem o beta alavancado. Se eu estou considerando somente o ativo da empresa, né, a gente tem só risco econômico, e é chamado de beta desalavancado. O que é um beta econômico? Eu considero o mercado, a concorrência, a tecnologia, a regulação, o crédito, enquanto que num beta financeiro, eu estou considerando a estrutura de capital da empresa, a participação de bancos, né, a questão de descontos comerciais, e aí eu tenho um beta alavancado. O Ramadá, ele prega esse bottom-up betas, que a gente calcula, tem várias etapas, steps, sendo consideradas para calcular. Eu vou passar direto aqui para não me estender muito, para os exemplos práticos, né, considerando aqui a influência da alavancagem, né? Então, uma empresa que tem 0 de passivo, no caso da Boeing, se ela tiver 0 de passivo, o beta é 0,51. À medida que ela aumenta o passivo em relação ao PL, tendo 90% de passivo, olha o beta, sobe bastante, né? Então, isso é um efeito da alavancagem. 2,98 em função do endividamento. Qual a mensagem para nós? Quanto maior a alavancagem da empresa, maior é o beta. A empresa não deve nada, menor é o beta. Tá? Essa é a situação de interpretação. Então, esse beta bottom-up é o de baixo para cima, que está mostrando o fluxo do processo. Aqui esquematizado de forma de fórmula, né? A gente calcula o beta chamado financeiro, o beta chamado operacional, e
junta tudo depois, né, para calcular o que a gente chama de beta total. O operacional, que tem essa fórmula aqui, e o financeiro, que tem essa fórmula aqui. Multiplicando um pelo outro, a gente tem o beta alavancado total. Bom, como é que a gente calcula isso? Aqui está um exemplo prático. A Van Schultz é uma empresa de calçados americana, e aí para mim calcular o beta dela, de acordo com o Ramada de 1969, eu preciso calcular o beta. Então, olha quantas regressões eu tenho que fazer. De todo o mercado de sapato. Todo o mercado de sapato americano, que é onde ela atua, está aqui. Eu calculo lá todas essas regressões, uma a uma, para todo o mercado. Pegar lá da relação débito equity de mercado, não é do valor contábil, é valor de mercado. Quanto ela tem de dívida em relação ao patrimônio líquido de cada uma delas, a taxa de imposto de cada uma delas e o custo fixo e variável, ó, de cada uma delas. Como é que eu acho o custo fixo e variável? Aí tem que entrar na contabilidade, tem que ir lá, ou partir do balanço do demonstrativo de resultado, achar o que é custo fixo, o que é custo variável de cada uma delas, para chegar a uma média. E essa média a gente chama de beta do setor. Aqui, tá? O meu beta do meu setor alavancado, porque todos eles têm dívida em relação ao equity, e então é um beta alavancado, deu 0,79, que é essa média aqui que a gente pegou. Tá? E vou dividir por 1 menos o imposto. Que imposto? O imposto médio. Na média, qual é o imposto médio das empresas de calçados americanas? E a média de debt equity, aqui, né? Que a gente tem de média de debt equity. Eu coloquei 0,42 aqui. Tem que corrigir nessa lâmina, porque o valor médio é 9,0941. Tá? A relação de debt equity para achar o beta desalavancado do setor. Que mais? Professor, mas ali não é a média? Acho que o 9 já é o da Van, não é? É verdade, é o valor de cima, aqui é 75, né? É 75, aqui é 75. Mas tá errado igual ali, é 75. 7504. Obrigado pela correção, hein? Mas aqui tá 4208, né? Eu peguei dessa coluna, colacionei ali dessa coluna, que é a relação de custo fixo sobre variável. Isso também é importante, mas vai ser importante quando eu vou fazer o beta operacional, tá? Por enquanto eu estou fazendo aqui o meu beta financeiro, dentro daquela sequência que a gente calculou. Então isso aqui vai ser o meu beta desalavancado do setor. Aí para a Schultz, eu vou pegar o beta desalavancado do setor e vou multiplicar pela alavancagem particular dela e o imposto, né, que ela tem da Van Schultz, que é 0,34 aqui, tá? Vou chegar a esse montante esse aqui é o imposto médio do setor e esse aqui é o imposto da Van Schultz. Vou chegar ao meu beta alavancado financeiro da Van Schultz. Depois, para calcular o beta operacional, aí eu vou corrigir pelo nível de eficiência operacional dela, a relação de custo fixo para custo variável. Tá 0,46, multiplicando um pelo outro, eu chego ao minha alavancagem total, tá? De 0 aqui, 49 nesse exemplo. E aí eu pergunto, quem faz isso? O pessoal pega e calcula o beta da empresa só, né?
Então, no beta bottom-up, ela tem a vantagem que eu estou considerando todo o mercado, estou corrigindo por todo o mercado, chega um valor, então, mais apropriado para refletir o mercado, né, em termos de técnica, né, aqui, como está sendo colocado. Por que os betas ascendentes, né, que é o beta bottom-up? Qual a justificativa para fazer isso? Porque existem erros padrão em beta de baixo para cima, será significativamente menor do que um erro padrão de um único beta de regressão. Eu estou diminuindo o meu erro, aquele erro padrão que a gente viu lá no início do caso da Embraer, que dava, se não me engano, 12%. Tá? A estimativa, então, bottom-up do beta da Embraer, aqui exemplificando, né? Analisando o negócio. Tá? Então, o negócio aeroespacial, e aí eu chego no meu beta da empresa. O bom é que o da Modara, ele já tem esses valores tabelados, por isso que ele se tornou mundialmente conhecido. Cada setor, ele já fez esse cálculo, ele e a sua equipe de pesquisa, com seus alunos, com seus orientandos, tem isso tudo já planificado, né? Então a gente consegue encontrar os betas setoriais nas planilhas de forma online. Tá? Então, e se a empresa trabalhar em mais de um setor? No caso ali eu mostrei a empresa de calçados, só vende calçados. Mas e se ela trabalhar em algum outro mercado, além de vender calçados, ela ter um varejo de calçados? Além de fabricar calçados, tem um varejo de calçados. Nesse exemplo aqui da SAP, ó, ela, além de produzir software, ela vende consultoria. Então ela tem dois negócios. E lá a gente falou do negócios calçado, que a gente chamou de setor calçadista, tem um beta. Mas e se ela operasse no outro, como aqui, software e consultoria, eu tenho dois betas, porque são dois setores de atividade diferentes. Eu vou ter que saber qual é a importância de cada uma delas no faturamento da empresa. A relação aqui de enterprise value, né, sobre o earn to value, né, sobre a vendas, a gente tem uma relação de peso que eu posso usar. Eu posso usar vendas, né, o meu revenue aqui, e seriam as vendas, para chegar a esse peso, e, portanto, tem uma ponderação. Ó. O software é 1.13, a consultoria é 1.05, como tem um peso menor, ele tende a ser um valor mais próximo do que tem um peso maior, que é 80%, tá? Então, a gente tem betas históricos, tem CAPM, tem o beta alavancado, tudo isso sendo vendido em 1 hora, né? Aqui um resumão das equações para facilitar vocês, né? Podem reestudar o exemplo que foi apresentado, mas aqui seria um resumão de equações para chegar ao beta da empresa, e ele vai ser importante para a gente calcular o retorno esperado e saber se ela está cara ou se está barata, né? Lá no momento da precificação. Existem betas de contabilidade que a gente pode utilizar. Tem falhas nesse beta, por isso também é pouco utilizado, betas de contabilidade, né? E se a gente não gostar de beta, o que vai fazer? Não vou usar o beta. Então, existem muitos investidores que inerentemente suspeitam sobre o beta, e embora as razões, né, para a suspeita variem, se a gente não gosta, a gente pode usar outras orientações. Como se eu não usar o beta, não gostar de beta, eu posso usar a média do setor, ou betas ascendentes, né? Se eu também não gostar, eu posso usar o risco total
e não o risco de mercado, né? No caso, o desvio padrão, como foi mencionado, né? Em vez de usar beta, uso o desvio padrão como uma proxy de mercado. Então, ele vai elencando aqui várias alternativas, caso eu não queira usar o beta. Mas daí eu já vou estar chegando num caso mais particular, né, de análise. E para encerrar a aula, essa planilha com um indicativo de montagem de equações. Então, a numeração da célula, como é que é feito o cálculo em cada uma delas, aqui em negrito, né, ou não. Está sendo apresentado a relação que existe. Por exemplo, A vem lá do A, o D vem daqui, o E vem do risco premium. Então, eu consigo calcular o meu CAE nominal. E da onde saem esses valores? Ó. Então, se clicarem em cima desses links, e vocês vão fazer isso, vocês vão ver da onde foi retirado esses valores, para poder chegar ao custo final do capital, seja ele para a empresa, o negócio como um todo, ou somente para o patrimônio. Então, é interessante vocês seguirem esse modelo, que é da Cyrela, tá? E a Cyrela é um caso interessante, porque ela é uma empresa de construção em São Paulo, mas que está presente em 16 estados, mais Argentina e Uruguai. E aí, nesse modelinho que eu estou apresentando, ele já tem uma limitação, né, uma fragilidade. Ele está considerando somente a exposição ao mercado brasileiro. Tá? O ideal seria ainda eu ponderar esse risco pela taxa de exposição no mercado argentino e no mercado uruguai, que são muito diferentes do mercado brasileiro. Tá? Conforme a gente aprendeu na aula passada com relação à taxa livre, o prêmio de risco país, tá? Então aqui não está sendo considerado o prêmio de risco país, o que seria algo importante, está sendo trazido só para o Brasil, de forma didática, porque eu estou dando aula aqui só do beta, tá? Então aqui está só Brasil aqui, ó. Estou trazendo dos Estados Unidos para o Brasil, e o ideal seria fazer a ponderação para quanto por cento da empresa vem da Argentina e quanto por cento vem do Uruguai. Professor, para considerar os outros, só por curiosidade mesmo, para considerar os outros países, teria que fazer o mesmo cálculo para cada país e depois fazer uma média ponderada? Essa seria uma alternativa. Essa lâmina aqui que a gente teve, ó, tem 3 formas da gente calcular, né? Vamos ver aqui mais rápido. Aqui. Então, tenho 3 abordagens. A primeira é considerando só mercado maduro. A segunda, que é o que foi ali adotada, eu estou considerando somente o risco, a empresa está exposta somente a um país. Aí o que eu preciso fazer? É calcular o lambda aqui, ó. Essa última expressão que a gente mostrou na aula passada, tá? Para não estender a aula, dá uma olhadinha lá no YouTube, como é que a gente calcula o lambda, que já está gravado na aula passada, para mim fazer essa correção, né? Considerando então a exposição em cada país, tá? Ok? Beleza. Beleza. É isso aí, gente. Mais alguma pergunta? A gente quer ver o risco país de cada país. Você vai ter o risco país de cada país, né? Em termos de
de exposição, ou vai corrigir ele, né, com relação ao país que você está adotando, tá? Você tem um site pra Tá ver? lá na última aula, tá essa exposição que a gente tem, né, como se a gente vai ser uma média ponderada em relação, posso utilizar uma média ponderada ou simplesmente utilizar a relação de lambda, e considerando a exposição do mercado, né, tá? Então, vai cair dentro da abordagem 2 ou da abordagem 3. Deixa eu ver se eu abro aqui, então, para sanar a dúvida. Aqui, prêmio de risco. Tem aqui como calcula o lambda, a proporção, e também tem essa parte da abordagem 3. Na abordagem 2, que é esse caso aqui, ó, que a gente viu na aula passada. Para mim calcular o Country Risk Premium, eu vou calcular a exposição que a empresa tem em termos de receita em cada mercado. Então, eu preciso saber, né, qual é o prêmio de risco de cada país. Aqui está a Austrália, está a África. Vou pegar um exemplo mais simples que a gente viu. No caso da Ambev, no caso da Embraer, né, em que tem as médias ponderadas em função de cada mercado. E lá naquele exemplo, como eu disse, não foi feito isso. Então, eu teria que fazer mais essa correção, buscar no DRE da empresa, né, quanto por cento de receita vem do mercado argentino, do mercado uruguaio e do mercado brasileiro, e fazer essas ponderações aqui para achar o Country Risk Premium como uma média ponderada. Tá? Me fiz entender? E o IRP enquanto em qual lugar? Qual a pergunta? Por favor, repita. Eu não entendi. O tal do IRP encontrou em qual lugar? O prêmio de risco, ou a gente calcula ou entra lá na planilha da Modaro. Tá bom, tá bom. Aqui nessa lâmina já vai estar indicado para vocês onde é que a gente acha o Risk Premium. Só clicar aqui em cima, ela vai direcionar vocês, tá? Com o link para obter o valor. Ok. Então, lá é feito esse cálculo para cada país, cada praça, né? Mas para fazer a ponderação tem que achar aí nas demonstrações financeiras, não vai vir no DRE, né? Vão ter que achar no relatório para os investidores, ou nas notas explicativas, explicando quanto por cento vem de receita do mercado brasileiro, quanto por cento é da Argentina, quanto é do Uruguai, para poder multiplicar pelo Country Risk Premium, né, desses 3 países, Argentina, Uruguai e Brasil. E Estados Unidos também, né? Não, esse aqui não trabalha com os Estados Unidos. Só esses 3. Mais alguma pergunta? Tranquilo, gente. Fiquem à vontade, né? Que bom que vocês estão interessados. Isso só melhora o aproveitamento da nossa aula. Não tem problema que a gente tem, para mim, pelo menos, né? De ter passado o horário. Certo? Certo. Muito obrigado. Beleza, professor? Um bom descanso. Até a semana que vem. Igualmente, até mais. Igualmente, tchau. Bom feriadão.
Igualmente.